nós vamos falar de felicidade. Ela está condicionada a dois fatores, tá? Os fatores internos e os fatores externos, certo? Os fatores internos em relação a nós mesmos, né? Aquilo que nós somos capazes, né? De dominar, né? Por exemplo, a aceitação de nós mesmos. Eu bati muito nisso porque eu acho que é muito importante, tá? Vivemos em sociedade, não vamos esquecer. Então, equilibrar o que nós somos com o que o mundo também, como a gente se olha e como o mundo nos olha, tá? Esse confronto de olhares pode impactar nossa felicidade. E são os fatores externos. Ó, o tempo todo está me excluindo ali, né? Por exemplo, quando a gente fala de discriminação, aí você vê uma mistura, tá? Da filosofia com a sociologia, porque nós vivemos em sociedade, certo? Então, exemplos práticos cotidianos, ok? Discriminação racial. A professora falou que a gente tem que ter aceitação de nós mesmos, ok? Eu me olho no espelho, eu sou negra, tá? Meu cabelo é encaracolado, porque faz parte do meu perfil étnico, da minha ancestralidade étnico-racial, ok? Aí eu saio da porta da minha casa e me confronto com pessoas que não aceitam a minha aparência, a minha forma de ser. Mas eu me gosto. Mas o tempo todo a sociedade me, tá? Se confronta comigo. Como é que eu equilibro isso? Aí você tem que começar a adquirir ferramentas dentro de você para que você primeiro se aceite, né? Da forma como você nasceu. Para que você tenha um escudo, né? Por exemplo, a discriminação social, que quase não falo, mas existe, eu já sofri isso, né? Quando a gente está em condições mais materiais, mais desprivilegiada do que outras pessoas ao nosso redor, seja vizinho, seja uma pessoa do trabalho, enfim, né? Pessoas que têm condições financeiras melhores que nós e por conta dessa condição financeira, e que se revela em moradia, em carro, sei lá o quê, discrimina outras, né? Que não têm essas condições. Então, é preciso que a gente construa uma armadura, entre aspas, interna, para que a gente possa colocar sempre o ser, eu sou, tá? Independente de qualquer coisa, eu sou. Eu sou alguém que pensa, que ama, que sente, né? Que deseja, né? Que projeta. Isso é muito importante, tá? E aí eu com esse amor de mim mesmo, e agora eu estou mergulhando sobre Barão Delbá. É muito interessante. Ele que fala desse amor de si, né? Que é importante para que a gente possa viver no mundo, tá? Pode o mundo não me amar, mas eu preciso me amar. Eu tenho essa necessidade de me amar, né? De aceitar quem eu sou e já, enfim. E aí, ok, os fatores internos. Aí vem os fatores externos, né? Como esse, que está lá fora e que se confronta comigo. Então, os fatores externos, o meio social que a gente vive, a classe social em que nós vivemos, né? E que, dependendo da classe social onde nós estamos inseridos, nós vamos ter mais ou menos recursos materiais, né? Para poder obter todas as oportunidades
que a sociedade oferece, tá? A dinâmica comportamental, ou seja, a visão de mundo sobre o outro, que orienta pensamento e ação. E aí você entra nessa questão do preconceito, da discriminação, né? De ações de violência, né? Que a gente tem tratado aí, né? E que as pessoas sofrem. Então, é importante a gente ter essa consciência, né, do nosso olhar, como as pessoas nos veem e como nós vemos as pessoas. Isso é muito importante, né? E o contexto social, político e econômico que nós vivemos. Porque... E aí entra o Estado. Qual é a importância? É porque tudo que o Estado decide impacta diretamente sobre nós. Nós podemos não falar de política, nós podemos não nem saber o que está acontecendo, mas sentimos na pele. Imagina Castro Alves falando da escravidão, e ele viveu naquele momento. Então, quando ele escreveu a poesia, ele traduziu seu sentimento, a sua emoção de ver tudo aquilo que ele está colocando. Só que ele não narrou, ele transformou aquele cenário tão terrível em poesia, tá? Então, a arte é muito importante para a gente também pensar, refletir, analisar sobre a realidade que a gente vive. E outra agora do nosso mundo, olha que lindo, né? Olha que lindo essa arte do Eduardo Cobra. Ele poderia abordar qualquer tema, mas o que ele traz para a nossa reflexão? A diversidade religiosa. Olha a importância da fé, sem esquecer os ateus, tá? A importância também dos teus posicionamentos, né? Seja quais foram. Se você não crê em nada invisível, né? Mas você se orienta pela ciência, você se orienta por coisas concretas, né? Também é importante, né? Sempre a gente ter um posicionamento interno, tá? Mas aqui ele traz a importância da fé para manter a esperança. Aí ele traz a questão da fé na diversidade religiosa. Então ele mostra 5 crianças de diferentes raças e etnias vestindo máscaras de proteção com diversos símbolos religiosos, ou seja, a união também, né? O respeito religioso, interreligioso, uma circunstância que pode influenciar seu estado de felicidade. Pode sim, não é? E aí, lembra aquele escudo que eu falei? Né? Para algumas pessoas, a religião é um escudo interno, né? Eu creio em alguma coisa e essa coisa me fortalece. Eu perco medo, tá? Então, né, cada um dentro das suas religiões ou não. Então, aqui. Aí, já mostrei para vocês um exemplo de escudo, né? A religião, no caso. Já falei também, eu até tirei depois, mas já estava feito esse aqui. Então, olha só. No dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade. Vocês sabiam que existia esse dia? E é muito sério, tá? É feito pela ONU, olha só. Nesse dia é divulgado o World Happiness Report. Então, o World Happiness Report, na sede da ONU, né? É um estudo anual sobre a felicidade, o grau de felicidade de 156 países, tá? Então, é o ranking da felicidade, que é realizado por cientistas da ONG, vamos lá, Sônia, Sustainable Development
Solutions Network. Ui! Com dados de fontes confiáveis como o Instituto Gallup. Então, é importante que vocês pesquisem, tenham essa curiosidade, vai agregando conhecimento, tá? Então, e aí em 2019, foi revelado nesse estudo que o Brasil ficou mais infeliz. Ele estava mais infeliz do que em 2018, quando ocupava a 28ª posição global de um total de 156 países. Tá? E aí eu trago para vocês esse ranking desde 2012, tá? Então, de 2012 a 2014, o Brasil estava na 16ª posição entre os países mais felizes do mundo. Olha, o Brasil só estava abaixo dos Estados Unidos. A partir de 2016, o Brasil cai para a posição 32ª e que permanece até hoje. E aí, Sônia, quais são os critérios para medir esse ranking? Tá? É o produto interno bruto, per capita, em termos de paridade de poder de compra, né? De como os 208 milhões de brasileiros, tá? Da população, o poder de compra de cada um, tá? Expectativa de vida saudável, apoio social medido com base na pergunta: se vocês tiverem dificuldades, você tem parentes ou amigos com os quais pode contar? Você precise deles ou você precise deles ou não? Solidariedade entre pessoas, sejam elas pessoas que você conhece ou não, entre familiares, entre amigos, né? É muito bacana isso. A liberdade para fazer escolhas de vida. Para eu ter liberdade de escolher, isso me exige outros recursos, tá? Existem critérios para que eu possa ter liberdade. Se eu não tenho recursos, eu também não tenho poder de escolha, né? Generosidade, medida com base na pergunta. Ai, perdão. Você doou dinheiro a alguma instituição de caridade no mês passado? A percepção de corrupção. Eu percebo isso? E um critério que eu achei que deveria estar nessa pesquisa era: se os direitos constitucionais são respeitados? Acho que isso é muito importante, tá? Falar sobre os direitos humanos, né? A liberdade do ir e vir. Eu não vou falar liberdade de expressão, porque tá complicado esse termo. Mas as garantias constitucionais, educação, saúde, trabalho, né? Eu estou tendo isso. A Finlândia nos traz um contraponto ao nosso contexto social, econômico, político, tá? A Finlândia já esteve numa posição muito ruim, pior do que o Brasil, pior do que outros países. Hoje a Finlândia, não só em 2019, mas em outros anos, a Finlândia tem permanecido em primeiro lugar no ranking da felicidade. Para vocês terem, aí eu trouxe o contexto da educação pública, da educação, tá? Olha, todas as escolas são públicas, gratuitas, eficientes e profissionalizadas. Lá não existem diferença de ensinos, né? Sobre concorrência, não, porque eu tenho que ter essa preocupação, porque você vai concorrer, né? Com classe A, classe B. Finlândia não tem isso, né? Você vai estudar com o filho do banqueiro, com a filha do banqueiro, da socialite. O estudo que a jovem da classe A tem, você também vai ter. Então, vocês já ouviram falar no termo chamado meritocracia? É um termo e é uma prática do liberalismo. Então, a meritocracia é
Você, por exemplo, eu vou dar o Enem, deveria ser meritocrático, ok? Todos estão nas mesmas condições de concorrência. Então, eu não teria que ficar preocupada com meus alunos da escola pública, certo? Se eu estou na Finlândia, é tranquilo. Você vai fazer o Enem, tranquilo, você vai concorrer tranquilamente com como eu falei, o jovem da classe A e B, que acho que nem tem, né? Ou deve ter, mas enfim, mas de forma tranquila, porque o que ele estudou, você também estudou. Aqui no Brasil, não, tá? O jovem da classe A e B, que está fazendo trabalho remoto, não tem dificuldade de internet, não tem dificuldade de equipamento, né? De um bom equipamento. Então, a plataforma digital que é pesada, o equipamento que ele tem vai suportar bem, então ele vai assistir a aula muito bem, muito obrigado. Já o jovem da, o jovem da classe B, C, D, E, já vai encontrar essa dificuldade, né? Então, por exemplo, se a renda já é pequena e vem o desemprego, e mesmo não tendo o desemprego, entre você comprar sua cesta básica, seus pais, e pagar a internet, o que, é que vai ser primeiro? Então, aí já comprometeu a sua felicidade no estudo. Mas por quê? Por fatores externos, né? Ó, aqui você tem um ranking que eu trouxe para vocês aqui verem. 2012 a 2019. Veja, em 2012 e 2014, a Finlândia estava em sexto lugar, tá? E a Suíça em primeiro. A Costa Rica, gente, pena que eu não coloquei aqui nos outros, deixa eu ver se ela está aqui, Costa Rica. Não, não coloquei. Mas a Costa Rica, dentro da América Latina, é o país de maior felicidade, tá? E o Brasil, em 2012 e 2014, 16º lugar. Você pega esses resultados e aí você vai para a análise sociológica das condições políticas e econômicas, tá? Para saber por que um país melhora seu estado de felicidade, né, da população e por que cai. Tá? A partir de 2016, você veja a Finlândia, ó, Finlândia já subiu, e acho que em outros anos, não, a Finlândia aqui, a partir de 2016 ela sobe, vai para primeiro lugar e permanece aqui até 2019, tá? E creio que vai permanecer por muito tempo, hein? Apesar de que em 2019 teve um problema, 2019, Sônia? 2018, se não me engano, teve um problema, mas você vê, está em primeiro lugar. O Brasil, do 16º, caiu para 32º lugar e permanece em 2019 em 32º lugar. Para a gente entender isso, a gente vai naqueles critérios, né? E faz essa análise que a gente chama de conjuntura. Para o Brasil ocupar a posição 32º, 3 fatores foram decisivos. O produto interno bruto, e aí, se fosse aula de sociologia, a gente entraria na questão da distribuição de renda, tá? Aquela coisa toda. A ajuda social são os programas sociais, né, que o governo implanta, né? E a distopia. A nossa história, eu vou falar só vou falar só do hemisfério ocidental, Europa, América do Norte, América Central, América do Sul, que é o nosso universo, né? A Europa Ocidental, já falei, né? Então, a realidade desses povos sempre foi de um grupo de elite, tá? Dominando, controlando e explorando o trabalho da grande massa. Primeiro foram servos, escravos, né, camponeses,
né? Trabalhadores livres, que é quando surge o proletariado, tá? Então, é a exploração que a gente chama de massa de trabalhadores, é isso, porque é uma quantidade maior de pessoas, tá? Então, se você vê, o que foi a Revolução Francesa, né? Foi exatamente essa ruptura, essa revolta contra essa exploração. Um grupo pequeno, um pequeno segmento da população com muita concentração de riqueza e a massa sendo explorada e vivendo em grande miséria, tá? E aí não é mais utopia, né? Aliás, nunca teve uma cidade utópica. Ah, professora, você falou ainda agora da Finlândia. Talvez a gente possa eleger, né, um país pequenininho, que a Finlândia tá? Como uma cidade utópica, né? Utopia no sentido de que as pessoas têm os seus direitos garantidos, né? As garantias básicas, né? Ali aplicadas, saúde, educação, trabalho. De que forma esse poder da elite ela cria condições de, como é que eu vou dizer assim, de infelicidade das pessoas, né? As condições materiais de existência, elas se rompem, né? Elas são destruídas, tá? As distopias são geralmente caracterizadas por totalitarismo ou autoritarismo, que é o controle opressivo de toda uma sociedade, por anarquia, a desagregação social decorrente, né, ou condições econômicas, populacionais ou ambientais degradantes. Nós estamos vivendo um momento assim, né, o meio ambiente cada vez mais depauperado, enfim, a massa de trabalhadores cada vez com condições materiais, né, de difícil sobrevivência, enfim.